Se o diagnóstico não é classificação, é porque o ser humano não é estrutura fixa. Essa afirmação parece simples, mas ela altera completamente a clínica. Toda prática médica repousa sobre uma ontologia, uma concepção implícita do que é o ser humano. Na biomedicina moderna, mesmo com toda a sua sofisticação, a ontologia dominante ainda é estrutural. O corpo é entendido como organismo composto por partes. Funções são atribuídas a estruturas. Disfunções são localizadas. Intervenções são direcionadas a componentes específicos. É um modelo poderoso, mas é um modelo. A medicina chinesa clássica parte de outra base. O ser humano não é primordialmente estrutura, é processo. Não é objeto, é campo dinâmico. Essa não é uma afirmação poética, é ontológica. Quando Rontin Din organiza o pensamento médico a partir da relação entre céu, homem e terra, ele não está propondo simbolismo cosmológico decorativo. Ele está afirmando que o ser humano é inseparável de fluxos maiores de organização. Clima não é ambiente externo, é variável ativa no campo humano. Emoção não é fenômeno psicológico isolado, é movimento de ti. Estação não é contexto, é modulação dinâmica do organismo. Percebe a diferença? Se o ser humano é um campo em ressonância, o diagnóstico não pode ser local. Ele precisa ser direcional. Processo implica transformação contínua. Nada está fixo. Nada é definitivo. Tudo é transição. Isso muda radicalmente a forma como entendemos o pulso. Porque o pulso, nesse contexto, não é leitura de estrutura, é leitura de movimento. Não é o retrato de um órgão, é a expressão momentânea de uma organização dinâmica. E aqui surge uma dificuldade real. Nossa formação moderna nos condiciona a buscar estabilidade conceitual. Queremos saber o que é, mas a ontologia dinâmica exige perguntar para onde estamos indo. Essa é uma mudança cognitiva profunda. Se o paciente apresenta calor, não basta identificar calor. É preciso perceber: esse calor é ascendente? É contido? É superficial? É consequência de vazio? É consequência de estagnação? O fenômeno isolado não explica nada. O que importa é a direção do processo. E direção não se classifica. Direção se reconhece. Aqui está o ponto crítico. Enquanto o clínico mantiver uma ontologia estrutural inconsciente, ele continuará tentando encaixar os fenômenos dinâmicos em categorias fixas. Isso gera frustração, gera sensação de imprecisão, gera insegurança na leitura do pulso. Mas quando a ontologia se reorganiza, o raciocínio muda naturalmente. O clínico deixa de procurar nomes e passa a procurar vetores. Vetores de movimento, vetores de compensação, vetores de colapso ou expansão. O pulso, então, ele deixa de ser uma qualidade isolada. Ele passa a ser um indicador de direção vetorial do campo. Essa é uma mudança silenciosa, mas absolutamente decisiva. E aqui precisamos sustentar uma tensão importante. Se o ser humano é processo,
Então, não existe diagnóstico definitivo. Existe leitura situacional dentro de um fluxo. Isso exige humildade estrutural. Exige abandonar a ilusão de controle absoluto. Mas, paradoxalmente, é isso que aumenta a precisão da clínica. Porque a precisão não está em congelar o fenômeno, está em acompanhar o movimento com coerência. E aqui está a afirmação central deste episódio. A pulsologia só pode ser compreendida adequadamente quando o clínico abandona a ontologia estrutural e assume a ontologia dinâmica. Sem essa transição, o pulso continuará parecendo uma técnica complexa. Com essa transição, ele se torna consequência natural da leitura do processo. E talvez a pergunta inevitável não seja qual é o diagnóstico desse paciente, mas sim, eu estou tentando entender o paciente como objeto ou estou reconhecendo-o como campo de transformação? Porque a resposta a essa pergunta define o tipo de medicina que realmente você pratica.